tudo bem? Bem-vindos à aula de hoje, a nossa primeira aula. Então, eu vou aproveitar que eu tive que restaurar o meu computador, instalei algumas coisas novas, e eu vou ter que estar instalando, então, o Adobe Photoshop, o Topaz Clean e todas essas outras extensões e coisas que eu acabo utilizando. E também vou ter que estar configurando o Photoshop. Então, eu vou fazer isso aqui junto com vocês. Para isso, o primeiro passo, né, é entrar lá no blog. Então, deixa eu só ativar aqui o mudo da guia pra não vir música. Mas vocês vão lá na parte do WD Ensina, nessa seção. E aqui a gente tem basicamente tudo que a gente vai precisar fazer o download para poder estar instalando o Photoshop. Então, caso o seu PC seja um pouquinho mais antigo, ou então ele não tenha muita memória, você vê que ele trava, assim, eu recomendo você abaixar esse aqui. Se você vê que ele continua travando, eu recomendo você abaixar esse Photoshop aqui. Qual que é a diferença desses, né? Esse daqui é um Photoshop que ele é instalado no seu computador e ele tem muitas funções, o que acaba deixando ele um pouco pesado. Então, ele acaba consumindo bastante memória RAM. Ele demanda muito do computador. Então, se o seu computador é aquele um pouquinho mais antigo, que ele demora para pegar no tranco, eu recomendo a você baixar esse Photoshop CS6 Portable. Por quê? Porque, como o nome dele já diz, ele é portátil. Então, ele é um Photoshop que se você quiser colocar num pendrive, daqueles pendrives de 4 GB, assim, ele funciona, porque ele não está instalado diretamente no seu computador. Você tem as funções principais ali do Photoshop, algumas ou outras ferramentas não estão disponíveis, mas as funções base, tipo, você tem. Enfim, há uns 10 anos atrás, quando a gente editava, esse era uma das versões mais recentes, esse Photoshop CS6. E essa versão portable era a versão que a gente utilizava no pendrive mesmo, quando ia viajar, quando precisava fazer alguma coisa e não tinha o Photoshop instalado no computador que a gente ia utilizar. Então, caso você tenha um computador um pouquinho mais, né, um pouquinho mais idoso, por assim dizer, eu recomendo você estar instalando esse Photoshop CS6 Portable, porque ele vai ser a opção que mais vai atender às suas necessidades sem te deixar frustrado, né, com a lentidão do seu computador e do software. Eu vou instalar o Photoshop CC 2024. Então, clica ali no link, vai abrir aqui o link dele no Drive, pode baixar sem problema, porque fui eu mesma que upei. Eu, inclusive, já tenho todos esses programas baixados, mas eu vou estar aqui, né, fazendo só para demonstrar para vocês. Então, baixa o Photoshop CC 2024, baixa o Topaz Clean, baixa o PSD Viewer. E daí espera os programas terminarem de carregar. O que é o Topaz Clean? Ele é uma extensão, um plugin que a gente consegue instalar no Photoshop, dentro do Photoshop, e você consegue estar otimizando as suas imagens, então deixa ela com um aspecto um pouco melhor, caso você tenha umas imagens de uma resolução um pouco ruim. E o PSD Viewer é porque o nosso lindo do Windows, ele não consegue ver, meio que deixar assim em miniatura o arquivo .psd. Então a gente instala esse PSD Viewer para justamente conseguir visualizar as miniaturas dos PSDs. Depois de baixado aqui, eu vou até parar porque eu já tenho esses programas. Então eles estão aqui em jogos e programas de Photoshop. Então é esse arquivo aqui que vocês baixaram, Adobe Photoshop 2024, vocês vão clicar com o botão direito, vão clicar em extrair tudo, e daí vocês vão extrair aqui para a pasta que vocês precisam ter. Não é a pasta de instalação, é só uma pasta para tirar os arquivos para você poder fazer a instalação. Daí você clica em extrair, e daí ele vai ficar um tempinho aqui extraindo, são bastante itens, então não se assustem caso demorar um pouco. Depois que você abre a pasta que vai estar extraída, você vai vir aqui clicar nesse setup, que está escrito somente clique e instala isso daqui. Então ele já vem pré-ativado, e daí você não precisa se preocupar com craquear, não precisa fazer mais nada, você só clica e daí instala ele normalmente. Eu vou estar fazendo aqui junto com vocês para acompanhar.
Então eu cliquei 2 vezes com o botão direito, normal. Ele abriu aqui uma telinha que eu acho que não vai aparecer pra vocês, mas é uma telinha pedindo, tipo, ah, você quer dar continuidade nessa instalação? Aquela tela de segurança do Windows. Daí você clica sim. E daí aqui você tem as opções de instalação. Então você consegue mexer no idioma. Eu sou acostumada a utilizar o Photoshop em inglês, porque eu assisto muitos tutoriais gringos de algumas técnicas. Então, pra mim, facilita. Mas você pode estar instalando em português sem problema nenhum. E o local padrão dele depende muito, né? Pra muitos é disco local C. Eu tenho um outro HD que eu deixei livre justamente pra isso. É onde eu acabo colocando todos os programas, todos os aplicativos. Enfim, eu comprei esse HD a mais justamente para fazer essa divisão. Então eu modifiquei aqui o local de instalação, clico em continuar e daí ele vai instalar. Então terminou a instalação, vai ter lá uma opção de fechar ou abrir o Photoshop. Daí vocês só cliquem em fechar. Depois que você instala o Photoshop, não abre ele ainda, tá? Então ele instalou, fecha ali. E daí a gente vai vir aqui e vai colocar Windows Defender Firewall com segurança avançada. Então a gente vai ter que criar 2 regrinhas para o Photoshop não se conectar com a internet e a Adobe não ver que é pirateado, entendeu? Então a gente vai vir aqui nessa parte e em regras de entrada, a gente vai criar uma nova regra. Vai abrir essa janela e aqui em tipo de regra deixa clicado em programa, clica em avançar e daí aqui você vai procurar onde que está instalado o seu Photoshop. Então no meu caso está aqui em disco D, programas, Adobe Photoshop 2024 e você vai selecionar aqui o ícone do aplicativo, então é o Photoshop do tipo aplicativo. Você abre aqui, clica em avançar, coloca em bloquear conexão, que é bloquear a conexão com a internet, vai em avançar, avançar de novo, e daí aqui você só dá um nome para você saber que é essa regra do Photoshop. Então, no caso, sei lá, PS 2024 sem internet. Aí você conclui e pronto, já criamos aqui a nossa regra. No caso, eu vou desativar porque eu já tinha feito isso. E daí, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com uma regra de saída. Então, a gente bloqueia dos dois lados. A gente vem aqui, clica em regras de saída, nova regra, deixa aqui em programa, avançar, novamente o mesmo caminho para o programa do Photoshop, avançar, bloqueia a conexão, avançar, avançar, PS 2024, sem internet, saída, concluir. E daí é isso. Então, daí, a partir disso, seu Photoshop tá tranquilo e você não vai correr perigo, né, da Adobe descobrir que você tá aí com o Photoshop pirateado e te pedir pra comprar o Photoshop, a licença, que é R$900 E daí agora a por gente ano. vai instalar o Topaz Clean. Então vem aqui na pasta, clica com o botão direito, vai em extrair tudo, aí extrai os arquivos da pasta, no caso aqui abriu, e daí aqui a gente vai ter esses dois arquivos. Esse bloco de notas é onde está o serial para a gente estar ativando o nosso Topaz Clean depois que ele tenha instalado e colocado ali dentro do Photoshop. Então, isso eu vou fazer com vocês depois. Então, primeiramente, a gente abre aqui essa pasta. E daí, para instalar, a gente vai ter que instalar esses dois arquivos. Primeiro, instala esse arquivo Clean3 Setup e depois esse x64. Por quê? Esse aqui é a versão 32 bits. Então, a gente precisa instalar essa versão para depois instalar 64 bits. Normalmente, hoje em dia, todos os computadores são 64 bits, mas caso você queira dar uma confirmada aí no seu computador, você vem aqui no botão iniciar, clica com o botão direito, vai em sistema, e daí aqui tem todas as especificações do seu computador, inclusive o tipo de sistema, que é o sistema operacional, aqui no meu caso, 64 bits. Então, vou instalar aqui esse primeiro, né? Clico 2 vezes, normal, com o botão esquerdo. Next, agree, next, next. Eu vou estar modificando novamente a pasta da instalação. Então, vou estar instalando aqui no disco D, né? Que é o disco que eu tô usando. E daí, próximo, vai aparecer de novo aquela telinha lá para confirmar a instalação, coisa de segurança e tal. Você clica em sim. Instalou, fechou, beleza.
Vamos agora para instalar os 64 bits. É a mesma coisa. Então, você só instala normal e fechou. Tá pronto? Ainda não. O que a gente precisa fazer? Agora, você precisa ir lá na pasta que você instalou. Então, você vem aqui, Topaz Clean. Você vai copiar essa pasta. Então, dá um Ctrl C. E daí, na pasta onde você instalou o Photoshop, no meu caso, eu instalei aqui em Programas, você vai abrir essa pasta do Photoshop, vai em Plugins e vai dar um Ctrl V aqui no Topaz Clean. Daí eu gosto de dar uma atualizada só. E daí, a princípio, é isso. Então, a gente instalou o Topaz. E agora a gente precisa ativar ele. Como que eu vou fazer isso? Vou ter que abrir o Photoshop. Então, vou vir aqui, Adobe Photoshop. No meu caso, Adobe Photoshop 2024. Essa maneira, tipo, de você copiar e colocar lá no plugin, funciona para basicamente todos os Photoshops. Então, se abrir alguma coisa e tal, vocês instalarem e não apareceu, é só copiar e colar lá na pasta do plugin. Então, aqui ele apareceu aqui pra mim que um ou mais plugins não estão disponíveis no momento no sistema, né? Então, eu vou clicar aqui pra não aparecer de novo essa imagem, vou dar um OK. Aí, eu vou ter que, tipo, só criar uma imagem qualquer. Tá, então, crio aqui um documento normal. Então, vem lá em criar. Então tá, eu abri aqui um documento qualquer, né? Pode ser de qualquer tamanho. Eu coloquei o tamanho da capa do Spirit só pra eu poder salvar já. Então, essa é a carinha do nosso Photoshop. Ele tá bem basicão. Não tem nenhuma modificação nem nada. Ele aparece aqui algumas guias de tutoriais e vai aparecendo algumas coisinhas porque é a primeira vez que vocês vão estar abrindo o programa. Com o passar do tempo, isso não aparece mais. E daí aqui, ele tem também, o Photoshop 2024 tem essa janelinha, que é para facilitar algumas questões de importar imagem, enfim, facilitar alguns atalhos, né? No caso, então, vou clicar aqui em Import Image, vou selecionar uma imagem qualquer, e daí ele já importou a minha imagem. Eu vou vir aqui em Filtro, Topaz Labs, Topaz Clean 3. Aí, ele vai abrir o Topaz Clean. Prazer, esse daqui é a carinha do Topaz Clean, pra quem nunca viu. O que eu vou precisar fazer? Vou vir aqui nessa caixinha de menu, vou clicar em Enter Key. Aí a gente vai voltar lá na pasta do Topaz Clean, vai abrir esse bloco de notas, vai copiar esse aqui, então Ctrl C. Vou vir aqui, dou um Ctrl V, e aqui também copio todo esse serial, e aqui eu colo. E daí pronto, ele já tá ativado e não vai ter mais nenhum problema em questão de não conseguir usar e coisa e tal. Pra explicar pra vocês um pouquinho então do Topaz, né? Esse daqui são as opções que a gente tem, são os presets, então são opções que a gente já deixa salvo. Aqui no lado a gente tem todas as opções pra modificar esses presets. Então, eu posso diminuir aqui a força, eu posso mexer aqui nessa questão dos detalhes, posso aumentar ou diminuir o radius. Então, conforme a minha necessidade, eu vou modificando isso daqui. Depois disso, você vem aqui, clica em OK, e daí ele acontece, né, aqui. No caso, como é um objeto inteligente, eu posso estar tirando ou adicionando os filtros, né? Tá, então instalamos o Photoshop, instalamos o Topaz, e daí agora a gente vai para a instalação do último programa, que é PSD Codec. Então, mesmo esquema, venho aqui, clico com o botão direito, clico em extrair, e daí ele vai abrir aqui a pastinha da extração do PSD Codec. Então, primeiro que você vai fazer, você vai instalar aqui o setup. Então, venho aqui, clico 2 vezes com o botão esquerdo. Clico sim ali quando vai aparecer a solicitação, né, do Windows. Então, Next, aceito, Next. Aí ele vai estar instalando tudo que ele tem para instalar. E daí ele vai pedir para você reiniciar o seu computador. Então, eu vou reiniciar meu computador depois. Então, você vem aqui, clica no botão do Windows
clica aqui nesse PSD Preferences. Se você não achar, você pesquisa daí o nome do aplicativo e vai abrir essa janelinha. Então, com esse serial, a gente vai clicar aqui no botão Register para registrar. E daí, de novo, copia e cola. E aqui copia e cola o serial. Aqui é meio chatinho porque ele não copia e cola tudo, então você tem que ir item por item. Aí dá OK, tá registrado. E daí depois disso você só pega e reinicia o seu computador para ele finalizar a instalação, dar uma atualizada, enfim. Então eu vou reiniciar meu computador e daí daqui a pouco eu volto pra gente configurar o Adobe Photoshop na nossa segunda aula.